Olá a todos meus amigos, bem-vindos a mais um tema. Eu quero falar acerca da função de um pastor da igreja. Qual é a função de um pastor de uma igreja? Bem, hoje em dia, no contexto que nós vivemos, não é fácil ser pastor. E quando eu falo pastor, estou a falar de pessoas que minimamente são honestas, sinceras, pessoas que têm no coração esse sentido de um verdadeiro pastor para cuidar daquilo que Deus entregou a ele. E, e como eu estava a dizer, não é fácil nos dias de hoje, porque infelizmente hoje há tanto escândalo, há tantas situações imorais que fazem com que o Evangelho e as igrejas e a função de um pastor caia cada vez mais em descrédito aos olhos do povo. Mas apesar do panorama não ser o melhor, cabe a todos nós, aqueles que minimamente lutam pela pureza do Evangelho, pela pureza da Igreja, cabe a nós nos esforçarmos todos para mudarmos a realidade daquilo que nós vemos que nem sempre é o melhor. Voltando então ao tema acerca do papel do pastor ou a função de um pastor de uma igreja, a função não é fácil, mas também não posso dizer que seja difícil. É extremamente simples até, e eu vou-vos mostrar pela palavra de Deus. A Bíblia fala em Efésios capítulo 4, no versículo 11, diz que Deus dá à igreja dons, talentos, ofícios, digamos assim, para ajudar a igreja em algo muito importante para Deus. Diz aqui assim, Efésios 4, versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que, diz aqui, todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Depois diz, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. A palavra de Deus é tão fantástica que nos mostra tudo e mostra quão simples é seguirmos as instruções que Deus deixou para nós. O problema é que infelizmente existem pessoas que complicam tudo e que são usadas até pelo inimigo para manipular massas e manipular e manter pessoas debaixo de jugo que não é o jugo verdadeiro de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que o jugo de Jesus, sim, ele é leve e suave, mas o jugo humano é pesado, é manipulador, é mau, é um jugo de escravidão, é um jugo de medo. E essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. O papel do pastor é simples. Não só do pastor, mas de quem tem outros ofícios, dons. Estamos a falar de profetas, de evangelistas, doutores, etc. Então, o papel de um pastor é ensinar as pessoas a sã doutrina. É ensiná-las para que as pessoas todas possam crescer e serem edificadas, para que conheçam o Evangelho de Cristo, e ao conhecerem o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo e sendo edificadas com esse Evangelho, elas se tornam cada vez mais perfeitas, isto é,
chegam à estatura varonil de Jesus Cristo. Deus deseja que nós não sejamos mais meninos inconstantes, levados por qualquer tipo de conversa, mas que nós possamos ter conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo e que possamos nos tornar adultos, espiritualmente falando, adultos à estatura varonil de Jesus Cristo. Isto é, que nós possamos agir assim como Jesus agiu aqui nesta terra. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse que quem cresce nele faria as mesmas obras que ele fez e maiores ainda. Então nós podemos ser e devemos ser imitadores de Cristo aqui nesta terra. E o papel daqueles que têm mais responsabilidades, daqueles que Deus levanta e os equipa, dando-lhe dons, não é? Deus quer se usar dessas pessoas para ensinar outros a sermos cada vez todos mais parecidos com Jesus Cristo. Esse é o grande papel do pastor. O que é que não é o papel de um pastor? O papel de um pastor não é ser aquele que manda na vida das pessoas e que quer interferir em tudo na vida das pessoas da sua igreja. Eu vejo e analiso estes últimos anos e o modo como alguns lidam com os seus membros, com as pessoas que Deus as confiou. Alguns desses pastores lidam de uma forma errada, que não é bíblica, colocando sobre as pessoas um jugo que Deus não lhes permite. O próprio apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. O próprio Paulo está a alertar a todos nós e a lembrar-nos que Cristo nos libertou e por conseguinte não podemos voltar agora a querer tornar-nos outra vez escravos, principalmente de um jugo humano, de homens que fraudulosamente nos enganam muitas vezes, anunciando um evangelho que não é verdadeiro, que é falso. E é nesse sentido que, ao lermos as cartas de Paulo no Novo Testamento, e não só, nós verificamos os avisos que Paulo, Pedro, Tiago, Judas, tantos que nos alertaram a termos esses cuidados, principalmente a termos cuidado com os falsos profetas, com aqueles que em nome de Deus dizem coisas que são falsas, mas que a todo o tempo o objetivo deles é manipular o coração das pessoas para aquilo que eles querem, para alcançarem os seus objetivos, que não são os objetivos de Deus. E nesse sentido nós vemos muitas pessoas debaixo desse jugo que nada podem fazer sem uma autorização do seu pastor, não podem comprar certas coisas sem o pastor primeiro saber. E quando compram um carro novo, uma casa nova, querem que o pastor lá vá para abençoar, para ungir, para sei lá o quê. Faz lembrar no tempo em que os meus pais procuravam Deus nos lugares errados, nos caminhos da bruxaria, da feitiçaria, quando eles buscavam líderes espirituais, por assim dizer, não é? Aqueles tais líderes que, por exemplo, no Brasil se usa muito esta expressão pai de santo, mãe de santo, que nada se pode fazer sem que o líder lá da seita diga qualquer coisa, porque senão corre o risco de ficar debaixo de maldição. Esse não é o papel do pastor. Eu tenho a honra de ser pastor de uma igreja e as pessoas que estão comigo, eu olho para elas assim, com esta atitude. Primeiro, elas não são minhas, são de Deus.
Na verdade são de Jesus. Jesus é que é o pastor das nossas almas. Ele é que é o apóstolo, o bispo das nossas almas. Ele é o bom pastor. E eu sou tão ovelha como os irmãos que estão aqui comigo na igreja. E todos careciamos muito de Jesus Cristo e do seu Evangelho. Deus me dá a honra de poder partilhar a palavra de Deus aos irmãos em Cristo que estão comigo, mas não é para mandar na vida deles. Não é para dizer a eles o que é que eles têm que fazer, o que é que têm que comer, a que horas é que se deitam, a que horas é que se levantam. Eu não tenho nada a ver com isso. Se compram casas novas ou carros novos, ou se vão casar com o fulano tal, ou se não casam com o fulano tal ou com a fulana, não quero saber nada disso. O meu papel não é esse. O meu papel é o que nós lemos em Efésios 4. Eu preciso de ter esta imagem à minha frente. O meu grande papel é ensinar as pessoas o Evangelho puro. É ensinar a palavra de Deus de acordo com aquilo que está escrito, que foi trazido pelo nosso Senhor e querido Jesus Cristo, que nos anunciou o Evangelho e que os apóstolos de Jesus Cristo também anunciaram e deixaram escritas as suas cartas, para que nós possamos andar nesse Evangelho, porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E por isso, meus amados, é nisto que eu tenho que me focar. É evidente que se alguém está a passar por necessidades, ou se alguém está a sofrer, seja em que área for, o meu papel é poder ser útil a essa pessoa, acompanhar, ajudar, tudo o que tiver ao meu alcance para ajudar as pessoas, esse é o meu papel. É o papel do pastor. Mas eu não posso interferir na vida íntima, na vida pessoal das pessoas. Essa ideia que hoje há muito por aí de o pai de santo, ou mãe de santo, ou o pai espiritual. Pai só há um, que é Deus. Deus é o pai de todos, diz a palavra de Deus. Essa coisa assim, mas pastor, nós temos que honrar os nossos líderes. Honrar é uma coisa, e idolatrar é outra. Nós não podemos ser, digamos assim, adulados por vocês, pelas pessoas. Não pode ser, isso não é bíblico. Nós somos seres humanos que falhamos. Nós erramos do mesmo jeito como qualquer outra pessoa erra. Nós todos carenciamos do amor de Cristo e do perdão do nosso Senhor. E por isso, meus amados, eu quero dizer a vocês que essa ideia de honrar, que muitas vezes anda por aí, é uma ideia errada, porque as pessoas chegam ao ponto de não fazerem nada, não darem um passo sequer na vida, sem que o pastor da igreja dite, ou o tal pai espiritual dite o que é que você tem que fazer. Se você está assim numa situação dessas, eu quero dizer assim, infelizmente, que você é servo de um jugo de um homem. E o apóstolo Paulo, Gálatas 5:1 diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. É o que o apóstolo Paulo nos aconselha. E esse é o conselho também meu, como amigo vosso, que nós possamos entender qual é o papel de cada um. Mas qualquer que seja o papel, há sempre limites. O próprio Deus estabeleceu limites na criação. Ele limitou as águas do mar. Ele limitou a terra. Ele limitou os céus e a terra. Ele criou limites. Ele fez as divisões todas certinhas para que não haja problemas. E hoje eu verifico que uma boa parte de algumas pessoas que têm título de pastor ultrapassam os limites que Deus lhes concedeu. Quando eles querem interferir na vida das pessoas, ao ponto de dizer às pessoas o que é que elas têm que fazer em todas as áreas da vida, é absolutamente satânico isso. É de escravidão pura.
é de uma manipulação absolutamente terrível, do qual Jesus Cristo já nos libertou a todos. Deus te abençoe e que esta palavra te possa ajudar a tomar decisões certas daqui para a frente.